Conversando sobre filosofia, política e artes, tecemos o cotidiano, transmitimos realidades. Olá, esse é o programa Realidades. Eu sou Elizabeth Santos, professora de administração do Centro Acadêmico do Agreste, da UFPE, localizado na cidade de Caruaru. E hoje estamos com Pedro Moura para conversar sobre a Feira da Sulanca. Segundo Nora Zanini, 2015, a feira é um lugar onde se comercializam muito mais que produtos, ou seja, os saberes e fazeres também são comercializados nesse ambiente, havendo uma integração entre o econômico e o social, ligados às histórias de vida dos personagens que compõem a feira. Já Silva, 2005, afirma que a feira é uma instituição social, onde os personagens consumidores e negociantes assumem o compromisso de serem seus protagonistas principais e enredam seus caminhos, transformando-a num grande cenário móvel, investido de significados diferentes. Bournet complementa ao dizer que as feiras livres são um espaço de acolhimento, além de um espaço de expressão cultural e social. Em Caruaru, cidade localizada no agreste de Pernambuco, a feira assume esse caráter dinâmico e diverso. Conhecida como Feira da Sulanca, a Feira de Caruaru foi imortalizada em grandes canções, como na de Onildo Almeida, conhecida por muitos e muitas de nós, em que se diz: na Feira de Caruaru faz gosto a gente ver, de tudo que há no mundo, nela tem para vender. Então, seu Pedro, depois dessa apresentação inicial sobre o que é a feira, eu gostaria que o senhor se apresentasse e contasse um pouco da sua história com a Feira da Sulanca até o seu envolvimento com a Associação de Sulanqueiros. Bem, meu nome é Pedro Moura de Melo Júnior, né? Eu sou empreendedor desde os 12 anos de idade, já tive várias atividades econômicas e uma delas foi o setor de vestuário, o setor de confecções, onde nos anos 90 eu tinha uma fábrica com 50 funcionários. Fundamentalmente fabricava shorts, bermudas, e devido à conjuntura, após 15 anos de fabricação, nós encerramos e enveredamos pelo lado do comércio, que é menos complexo, a compra e venda é muito mais fácil, e estou nessa atividade até hoje e estou como presidente da Associação dos Sulanqueiros já no segundo mandato. Como foi que eu entrei na associação? Nos anos de 80, Caruaru ela se deparou no centro da cidade, ali próximo ao Marco Zero, de pessoas que vendiam confecções fabricadas em casa, em primeira quantidade, sem nenhuma pretensão de ser grandes empresários. Mas essa feira ela foi iniciada num quantitativo de 30, 40 pessoas e foi tomando uma dimensão, chegando até 100 pessoas vendendo em um dia por semana, normalmente na quarta-feira, no centro de Caruaru. Eu fui convidado na primeira gestão do prefeito José Queiroz para ser o chefe de divisão do Departamento de Feiras e Mercados. É um departamento que cuidava fundamentalmente das feiras da cidade, que são diversas, nós temos vários bairros, e fundamentalmente da Feira de Caruaru, a principal que Luiz Gonzaga canta e que Onildo Almeida fez a sua letra. Diante da perspectiva de ser criada uma nova feira de confecções, o diretor chamado Francisco de Assis Brito, conhecido por Dr. Tico, era o meu diretor, ele vislumbrou que essa feira de confecções poderia crescer muito. Então, ele, próximo ao setor que ela funciona hoje, ele conseguiu o espaço, se chama Parque 18 de Maio, ele conseguiu o espaço e transferiu as pessoas do centro da cidade para justamente esse pátio que ele conseguiu viabilizar. O pátio o pátio iniciou seu funcionamento com 150 bancos.
e com 30 dias nós estávamos já funcionando com 300 bancos, devido ao grande sucesso. O grande sucesso, fundamentalmente, se chama preço competitivo, preço realmente abaixo de preço de mercado. Por quê? Porque a mão de obra era essencialmente uma mão de obra de familiar, certo? Um grupo de família se reunia, então não pagava seus encargos, não era formalizado e fazia uma confecções muito amadora na época e proporcionou assim essa movimentação muito grande no setor de vestuário já da cidade. Já existia na época muitas fábricas profissionais de confecções. Jordão Moraes, na rua Tobias Barreto existiam umas fábricas de camisaria, esses vendiam em atacado e tinha já um profissionalismo em termos de qualidade, em termos de produtividade também. Então, ao ser convidado, e o crescimento foi tamanho da feira, ela foi transferida, esse quantitativo já muito grande, de mais de 1.000 feirantes para um terreno ao lado da rodoviária, onde funciona hoje a rodoviária de Caruaru, ou melhor, por trás da rodoviária, para que o prefeito pudesse criar um pátio com todas as estruturas de banheiro, de mobilidade, de estacionamento, para abrigar esses feirantes que estavam localizados por trás da rodoviária. Isso aconteceu, isso eu ajudei. Então, eu estou na feira de confecções de Caruaru desde o seu início. Então, nós projetamos, nós ajudamos a acontecer a transferência da feira da rodoviária, essa feira de confecções, para hoje, onde funciona o setor brasileiro, que é o setor público. Nós disponibilizamos 3.400 bancos. Nesse período, nos anos 90, a movimentação era muito grande do setor de vestuário, em todo o polo, certo? Mas Caruaru ela cresceu muito, se desenvolveu muito, e gerou gerou uma riqueza muito grande na economia de toda a nossa região. Muitos empresários de Caruaru, no final de semana, naquela época, iam passar no Rio de Janeiro, para você ter uma ideia da riqueza gerada. Por quê? Porque o quantitativo de pessoas que comercializava na feira era relativamente pequeno para a demanda de atender todo o Norte e Nordeste, principalmente, que são os nossos principais clientes. Então, cresceu demais, junto com as cidades de Santa Cruz do Capibaribe, que tem uma cultura de elanca, de malhas, que realmente eles começaram primeiro em termos de fazer aqueles produtos de malha de elanca, por isso que se chamou de Sulanca, e veio também a cidade de Toritama, que sua grande vocação é para a fabricação do jeans. Então, hoje nós somos o principal polo de confecções do Brasil, juntando essas 3 cidades, que traz milhares de empregos e traz bilhões para a economia de todo o estado de Pernambuco e, por que não dizer, para o Brasil, porque nós vendemos nossa mercadoria para todo o Brasil. O polo se desenvolveu com o apoio das entidades como o SEBRAE, como o ITEP, enfim, houve uma cadeia de entidades que ajudou a desenvolver o polo, tanto administrativamente, quanto na questão da qualidade do produto. Então, nós temos realmente produtos de tipo exportação e muitos fazem realmente moda. Perfeito, seu Pedro. E o senhor falou um pouquinho sobre essa questão da diversidade, né, da feira. A gente tem a confecção como um dos produtos que são comercializados, mas tantos outros, né? E aí o senhor poderia falar um pouquinho mais sobre essa diversidade, quais são os tipos de feiras que existem dentro da feira de Caruaru? Caruaru ele tem um mix de produto bastante variado, diferente um pouco de Santa Cruz e Toritama. Antes que eu esqueça, existe hoje 22 municípios que fabricam confecções em nossa região. Mas veja bem, o Caruaru ele tem um mix de produto muito grande. Além das confecções, que representam 90% da nossa feira, 90% ou 92%
de fabricantes próprios, com as suas próprias marcas. Isso faz com que a feira tenha personalidade, que o cliente venha à nossa cidade comprar a marca de Elizabeth, comprar a marca de Jaqueline, porque elas são exclusivas nisso. Porque houve uma época, Jaqueline e Elizabeth, que os produtos chineses entraram com muita força em nossa feira, devido principalmente aos preços competitivos. Eles têm um maquinário muito moderno e conseguem fazer a mercadoria muito mais rápido, gerando assim uma despesa a menos em relação à produtividade, e também a diversificação dos produtos. Só que essa mercadoria que estava chegando à nossa feira chinesa é uma mercadoria universal, isto você encontra ali em São Paulo, você encontra ali em Fortaleza e tal. Então as pessoas deixaram de fabricar para comprar essas confecções e não viram que o cliente que vem à feira, ele vem atrás de um produto exclusivo. E, consequentemente, isso foi percebido e o quantitativo de produtos chineses diminuiu bastante nessa feira. Mas, falando do mix, nós temos um quantitativo de 90% de confecções, mas também temos uma feira chamada Feira do Importado ou Feira do Paraguai. E tudo que você imaginar que você encontra no Paraguai ou encontra em São Paulo, na 15 de março, você vai encontrar aqui na Feira de Caruaru. Nós temos 1000 bancos que trazem produtos do Paraguai e vendem nessa feira toda segunda-feira, e realmente também traz todos os clientes do Nordeste para comprar nessa feira. Nós temos também uma feira de plástico. Agora isso, Elizabeth, tudo com preços extremamente competitivos. Temos a feira de plástico, que são aquelas cadeiras, mesas, bacias, baldes, enfim, também direto do fabricante. Tem fabricantes na região aqui do Agreste que fabricam, e o cliente vem à nossa feira, ele encontra preço realmente muito interessante para revender nas suas cidades. Eu tenho casos aqui de clientes de Minas Gerais, de Montes Claros, que estavam em situações muito difíceis nas suas cidades. E receberam o conselho de vir à nossa região para justamente conhecer os nossos produtos. E ao chegar aqui, ele viu realmente que tinha condição de uma margem de lucro muito interessante de vender na região de Minas Gerais. E ele tinha 2 lojas, hoje ele tem 10 lojas. 10 lojas, porque realmente o mix de produto é bastante variado. Temos também o setor de calçados. Esse é menor do que o setor de plástico e o setor do importado, mas também é um setor vivo. No passado, Caruaru foi realmente um polo de confecções, um polo de calçadistas, de fabricantes de calçados. E aí ainda existe poucos que fabricam, e também as pessoas que vendem o calçado, eles compram também de outras regiões, e aqui nós temos uma feira de calçado. Temos uma feira muito bonita, muito interessante, que é tudo isso no Parque 18 de Maio, que se chama a Feira do Artesanato. É belíssima feira, uma feira muito bem organizada, que você vai encontrar muitos produtos de barro, de renda, de couro, produto muito, muito diversificado, proporcionando assim, nesse Parque 18 de Maio, um setor que você encontra muitos produtos para as pessoas venderem e consumirem nas suas residências. Hoje nós temos, ou melhor, nós observamos hoje muitas pessoas da própria cidade e de cidades vizinhas a Caruaru, que vem à feira, porque ele sabe que ele está economizando, Elizabeth, no mínimo 30% em relação a ele comprar em uma loja. Porque a feira também tem a questão de ele comprar direto do fabricante. Portanto, essas características básicas da nossa feira. E, seu Pedro, como o senhor bem comentou, né, a feira é um espaço para comercialização de produtos que muitas vezes são fabricados, né, no próprio entorno, né, na própria região. E aí o senhor falou sobre fábricas, né, e existem também as facções, os fabricos. O senhor podia falar um pouquinho sobre essa produção desses produtos que são comercializados na feira e explicar também essas diferenças entre esses termos, facção, fábrica, fabrico?
Esses termos são bem especificados. Por exemplo, você compra 4, 5, 6 máquinas e começa seu fabrico, a sua fábrica, contrata as costureiras, contrata um chefe de produção, um gerente, enfim, e inicia a produção da sua mercadoria, conseguindo com um estilista, um cortador, e ele começa a sua fábrica. A facção, justamente, normalmente, são costureiras que saíram dos seus empregos formais, de proprietários de fábricas, que não estavam realmente aguentando a carga dos impostos. Elas, inclusive, ganham algumas máquinas de indenizações, e ela própria, com a irmã, com a mãe, com o tio, com a amiga, cria uma facção e fabrica até para aquele antigo patrão, certo? Com a mesma qualidade, só que a grande vantagem para a pessoa que contrata uma facção é que ele não tem nenhuma responsabilidade trabalhista com os funcionários. É um pouco mais caro, a qualidade às vezes não sai como se ele tivesse a fábrica, mas funciona. Você vai corrigindo algumas falhas e funciona bem. Então tem a fábrica, que a fábrica é particular, você institui a sua empresa e começa justamente a fabricar, e tem a facção que você solicita a terceiros para fazer aquele produto. É muito mais prático, porque você não tem compromisso de comprar a matéria-prima, mesmo sem você não vender. A questão da sazonalidade do setor é pontual. Nós vendemos, ou melhor, nós dependemos muito da venda de vestuário das festividades durante todo o ano. O São João era uma festividade, ou é uma festividade que impulsiona muito o setor de vestuário, porque todo mundo ele compra uma calça, uma camisa para comemorar esses festejos juninos em todo o Nordeste. Então não é só Caruaru, em todo o Nordeste existe as festas juninas, enfim, em todo o Brasil, na realidade. Uma das dificuldades que nós estamos enfrentando hoje é que as festividades, devido à pandemia, foram banidas, acabaram. Certo? Por exemplo, no Carnaval nós vendíamos muito moda praia. No São João vendíamos a camisa xadrez, vendíamos o próprio jeans, as mulheres compravam as modinhas, certo? Aí no verão, chegando setembro, outubro, justamente a moda praia volta novamente. E em dezembro existe justamente a cultura e a ajuda do 13º, que proporciona a compra de uma roupa nova para justamente você entrar o ano com uma roupinha nova. Então, as dificuldades que nós enfrentamos, basicamente, nesse momento, é isso. Mesmo com o advento das vendas online, que tem ajudado. Mas a economia está tão parada, devido aos lockdowns em todo o Brasil, que nós estamos aqui sentindo bastante. Então, basicamente, é isso. A fábrica é um processo privado de uma pessoa que realmente abre e quer ter sua fábrica, mas é muito complexo, principalmente nessa atividade do setor de vestuário. Já foi menos complexo, porque se vendia um quantitativo muito maior. Hoje não vende, você não consegue vender um quantitativo esperado, como você vendia 20 anos, devido simplesmente ao quantitativo de pessoas que fabricam, de pessoas que vendem, entendeu? Então, isso, o bolo foi dividido. Para você ter uma ideia, nós temos 30 mil pessoas vendendo toda segunda-feira no Polo Confecções do Agreste. Nos anos 80 era, no máximo, 5 mil, 6 mil. Então, esse bolo de 30 mil foi dividido. Fora os estados que nos imitaram, que também criaram o seu polo de vestuário, como, por exemplo, Ceará, Fortaleza. Tem várias fábricas lá muito boas. O próprio Sergipe, Feira de Santana, enfim. Todas as cidades do Nordeste também criaram, não com o potencial que nós temos. Mas, se eles têm um potencial de 15%, 20% que nós temos, termina atrapalhando também a nossa produtividade e, principalmente, os números relacionados à economia de venda. Em breve seguiremos tecendo realidades. Estamos de volta, apresentando Realidades.
Sim, eu fiz essa pergunta sobre a questão da produção, porque ela nos ajuda a entender também por que dos preços tão baixos, né, na comercialização desses produtos. E aí a sua explicação, falando sobre algumas dinâmicas aí da facção, da fábrica, ajuda a entender isso, seu Pedro. Quer falar alguma coisa? Não, basicamente é isso. O preço, devido a existir uma informalidade muito grande ainda, certo? As pessoas estão habituadas a não ter uma margem de lucro muito grande, se eles ganharem, às vezes, centavos. Tem pessoas que vendem, por exemplo, moda íntima, ganhando 30, 40 centavos. Mas como moda íntima se vende em quantidade, ele termina realmente conseguindo um valor interessante, que somado ao mês é muito melhor do que se ele for trabalhar em alguma loja, se ele for funcionário de alguma empresa. Basicamente é isso. Por que o preço é mais baixo? Porque o feirante ele próprio fabrica, às vezes é uma empresa familiar, lógico que existem empresas profissionais, existem grandes empresas, certo? E eles realmente têm essa condição de ter um preço muito baixo. E sobre a associação, seu Pedro, o que é a Associação de Sulanqueiros e qual é o seu papel? Bem, a associação ela foi criada também nos anos 80, pelo um já falecido, o senhor Reginaldo Ferreira da Silva, um presidente, que ele era feirante. Foi muito importante essa associação ser aberta, porque toda a demanda da feira, que eram grandes, para você ter uma ideia, nos anos 80, como os clientes vinham à nossa cidade, e nós temos uma característica, Caruaru tem uma característica de vender à vista, vender a dinheiro. Santa Cruz vende mais em cheque. Enfim, nos anos 80, os ônibus que vinham a Caruaru, eles eram assaltados, eles eram visados pelos ladrões. E a associação, ela ajudou há muitas ações para inibir isso. A associação ela fazia convênio com a Secretaria de Segurança Pública dos estados para que os policiais do referido estado dessem garantias até a divisa com Pernambuco e nós damos garantia da divisa até os ônibus chegarem em Caruaru. Ele fez o pátio, mas ele não colocou energia elétrica, ele colocou só aquelas lâmpadas. Como a feira ela foi coberta, se chamou os brasileiros, devido justamente às telhas, ficou escuro. Então foi a associação que entrou junto com a CEP, com um projeto, para justamente viabilizar isso. Tem a questão de divulgação da feira, tem a questão dos horários, tem a questão, por exemplo, final de ano nós trabalhamos 2 dias, domingo e segunda. Toda a demanda relacionada à Feira da Sulanca, a Associação de Sulanqueiros, ela conversa com as autoridades, tanto militares, quanto a questão de segurança, quanto as municipais, os secretários, para justamente a feira funcionar. Por exemplo, na pandemia, quando sai um decreto desse, nós vamos para uma reunião e alinhamos. Vai ser fechado, só pode entrar mercadoria até 17 horas, após 17 horas ninguém entra mais na feira. No dia seguinte, ela inicia às 5 da manhã. Isso é todo pontuado com a representatividade da associação. Nós sempre tivemos dificuldades na questão da infraestrutura aqui da feira. Então, a associação que reivindica construção de banheiro, construção de calçadas com acessibilidade, a parte elétrica ser melhorada. Enfim, existem demandas, como, por exemplo, nós temos deficiência em estacionamento, precisamos melhorar o estacionamento. Então, a associação ela representa o feirante junto às autoridades públicas. Tivemos várias reuniões com governadores de estado, com secretários de estados, enfim, tudo que surge em prol do feirante, nós temos que participar. Há 15 dias atrás, a feira estava programada para abrir no dia 15 de abril, mas nós articulamos com o síndico do Moda Center, o Menininho, articulamos com o Camilo Brito de Toritama, e fizemos reunião, inclusive, com um deputado que nos possibilitou a nos ajudar junto ao governo do estado, e conseguimos abrir a feira no dia 1º de abril. Quer dizer, isso é uma ação nossa. Fora as ações de divulgação, a associação ela fez uma campanha em 2018 de Natal Nota 10, justamente para aumentar as filas da feira. A feira não estava com uma movimentação boa, e digo, vamos fazer uma movimentação
vamos fazer aqui uma campanha e distribuímos 10 prêmios para as pessoas que comprassem na Feira de Caruaru. O feirante comprava os cupons, tinha uma urna, e quem comprasse naquele banco recebia os cupons e participava do prêmio. Então, nós, ativamente, nós participamos na melhoria do polo de confecções, fundamentalmente de Caruaru, mas todo o polo de confecções do Agreste. Nós não paramos de trabalhar, todos os dias tem demanda para a gente trabalhar. Seu Pedro, e o senhor poderia falar um pouquinho mais sobre essa relação entre a associação e o poder público e entre também a associação e o pequeno comerciante? Como é que é? Quanto ao poder público, é muito boa, porque eu nunca tive, eu não me envolvo em política, eu não tenho interesses políticos. Como eu fui do ramo, sou do ramo, e eu entendo perfeitamente toda a dificuldade do feirante, eu tenho uma vontade inata de ajudar eles. Mesmo que amanhã, depois eu deixe a associação, eu vou criar uma plataforma para poder ajudar pela minha experiência, porque é uma classe realmente trabalhadora e sofrida e precisa de ajuda. O feirante, ele tem uma dificuldade muito grande, ou melhor, em Caruaru, existe uma dificuldade muito grande no associativismo, das pessoas participarem de reuniões. As grandes entidades de Caruaru, por exemplo, até como a SIC, marca uma reunião e o quantitativo de sócios é pequeno, porque existem várias explicações para isso, o tempo, com a família, ele está cansado, enfim. E o feirante, ele tem essa demanda de não participar de reuniões, devido justamente a ele não ter tempo ele não tem tempo de participar, porque está realmente cuidando do seu negócio. Muitos pequenos deles são o que compra, é o que fabrica, é o que vende, é o que vai entregar. Eles ficam com esse tempo muito diminuto. Aí nós criamos uma diretoria que realmente ela trabalha. Então, nós, dia após dia, nós pensamos em alternativas de ajudar o feirante. Como na pandemia do ano passado, nós conversamos com o poder público para justamente viabilizar de uma forma organizada e segura o Delivery Sulanca, que funcionou no polo comercial, foi disponibilizado os estacionamentos do polo, os ônibus chegavam, as vans, tudo de uma forma que se cumprisse todo o protocolo, e foi um grande sucesso naquela época, um grande sucesso, porque existia um desabastecimento dos clientes, e o feirante também estava chocado, eles venderam bastante. A situação hoje é totalmente diferente. Os insumos aumentaram, os feirantes não estão conseguindo vender, os nossos clientes estão estocados, consequentemente, faz com que as vendas realmente diminuam. Então, nós criamos vários programas, como tinha uma dificuldade de pessoas de trazer dinheiro para Caruaru devido a um medo de assalto, nós conseguimos levar uma parceria com o cartão Mastercard de São Paulo para fazer o cartão pré-pago, para que aquela pessoa que não tem condições de ter conta no banco, ele adquirir um cartão desse e ele chegar numa lotérica, depositar o quantitativo que ele tenha interesse de vir para Caruaru e aqui ele comprar com cartão. Então, nós estamos sempre atentos com cursos de Sebrae, e várias parcerias. Estamos agora, atualmente, focados de fazer uma divulgação a nível nacional com o artista nacional da feira, ou melhor, do polo de confecções, certo? Porque precisamos, no momento de dificuldade dessa, divulgar a feira. Então, nós não paramos, em momento algum, de encontrar alternativas para ajudar o feirante. O papel da associação, é representá-lo. O ambiente de nossa feira melhorou bastante. Nós tínhamos um setor aqui fundado, que era um terreno privado, que estava incomodado com a prefeitura em condições precárias, mas participamos de uma negociação junto à prefeita Raquel Lira para que o terreno voltasse para os proprietários e eles se responsabilizassem em gerir a feira de uma forma privada e de uma forma que funcionasse. E hoje, realmente, nós temos um modelo de feira, certo? Com banheiros climatizados, com praça de alimentações, com avenidas largas. Você vem fazer uma feira em Caruaru, nesse setor, você vai encontrar segurança, você vai encontrar todos os protocolos sendo cumpridos em todos os portões. Então, eu tenho um lema na minha gestão, que é sempre trabalhando para uma feira melhor. Seu Pedro, o feirante que quiser se associar à Associação de Sulanqueiros precisa fazer o quê? Ele precisa ter um banco no nome dele, certo?
ele comparecer aqui à sede da associação, que fica aqui na Rua Limeira Rosal, sem números. Nós temos aqui a secretária, ela pega os dados, a pessoa se identifica, traz um alvará, identidade, CPF. A gente pede para ele não ter convívio políticos em termos partidários, porque a associação não permite envolvimento político. A associação é uma associação sem fins lucrativos, justamente para ajudar a categoria. A gente não envolve política nesse processo, nenhum dos presidentes se envolveram com políticas. Nós temos um envolvimento em termos de bom relacionamento com todos os prefeitos. Às vezes nós somos questionados, rapaz, prefeito A, você está bem, prefeito B, você está bem. Eu preciso ter um bom relacionamento com todos eles, inclusive com todos os políticos, com todos os partidos, para conseguir alguma coisa para a categoria. Nós não praticamos essa atividade partidária aqui, entendeu? E basicamente é isso. Nós levamos para uma diretoria também, porque às vezes tem N interesses de pessoas que querem se associar. No passado, para você ter uma ideia, de pessoas envolvidas com alguns desvios de cargas. E queria se associar à associação para a associação dar uma declaração de idoneidade. Então, isso não é permitido. Isso passa pela diretoria, que é justamente para a gente filtrar, porque existem vários interesses, existe interesse político, existe interesse... Enfim, não quero aqui citar, mas a gente procura selecionar as pessoas que têm realmente condição de nos ajudar e têm a condição de fazer com que a feira possa se tornar cada dia melhor. E, seu Pedro, como é a organização da associação? O senhor falou sobre a diretoria, né? Quem são os principais componentes? A diretoria é uma diretoria normal, presidente, vice-presidente, secretário, tesoureiro, conselho fiscal, entendeu? Nós, como eu disse a você, nós não cobramos nada do feirante. Nós temos alguns convênios, como nós temos convênios com advogados, com dentistas, com médicos, mas nós não cobramos nada ao feirante. Por que nós não cobramos? Porque a classe é tão sacrificada e eles pagam tantas taxinhas que definimos em reunião de nós não cobramos. A gente não, quando nós precisamos fazer alguma campanha, nós nos cotizamos, certo? Conversamos com os sócios através dos grupos, conversamos com a diretoria, precisamos de R$1.000 para fazer uma divulgação, por exemplo, nos blogs, etc. Cada um se cotiza, esses R$1.000 paga o blog, ele emite uma nota fiscal, nós colocamos na tesouraria. Justamente isso, para justamente a gente não ter dificuldade nenhuma de prestação de conta. A associação não recebe quantitativo financeiro de nenhum feirante. A função básica da associação é ajudar e tornar a feira melhor através de parcerias sem nenhum ônus para o feirante. Então, eu acho que um grande orgulho que eu tenho é esse. Podia muito bem, no quantitativo desse, cobrar R$10, R$15 de feirante, mas nós não trabalhamos dessa forma. Desde os primeiros presidentes, nós trabalhamos de uma forma que, através de parcerias com o poder público, com o poder privado, nós conseguimos os patrocínios de realizar nossos objetivos, fundamentalmente em relação à divulgação de feira e alguma ação que precisa. E isso evita vários problemas, isso evita até interesses outros, entendeu? Para que a gente possa fazer um trabalho isento de qualquer vaidade. E o senhor já falou um pouco sobre essa questão, mas eu gostaria que o senhor aprofundasse como ficou a dinâmica da feira na pandemia e quais foram as principais restrições impostas para a não disseminação do vírus. Bem, nós, por exemplo, aqui no setor fundac, nós temos 12 portões. Nós fizemos uma negociação com o governo do estado para a feira voltar o ano passado. E foi uma negociação muito dura, porque o governo, muito preocupado com a situação da pandemia o ano passado, ele nos exigiu que nós fizéssemos um protocolo e mostrasse um plano e um projeto de como poderia funcionar as feiras, mesmo você recebendo 10 mil feirantes na segunda-feira e 20, 30 mil clientes toda feira. E eu sempre acreditei que nós teríamos condições de funcionar. O que aconteceu? O setor privado é mais fácil. Se nós temos 10 portões, você coloca, como nós colocamos, bombeiros civis treinado,
com aferidor de temperatura, com álcool em gel, certo? E a fiscalização da máscara. Então, ninguém adentra a feira sem estar realmente fiscalizado e com a máscara. E no setor público também, o setor público fez realmente um trabalho muito bom. Lógico que não existe perfeição. Em todas as entradas da feira foi criado cancelas com as pessoas treinadas da Secretaria de Saúde, também só adentra a feira com máscara. E tem mais, existe uma fiscalização nas feiras que ficam realmente fiscalizando quem tem máscara e quem não tem. Então, a feira ela funciona de uma forma, às vezes a pessoa diz aglomerou e tal, não. Ela funciona de uma forma que as pessoas têm o maior cuidado, certo? E têm a maior atenção para cumprir o protocolo. Até porque ela não quer arriscar a sua própria vida e não quer fazer com que, não quer descumprir para justamente a feira vir fechar amanhã ou depois. Então, eu vejo positivo toda a ação. Lógico que você vai encontrar alguém nas ruas sem máscara, tal, mas, no geral, nós estamos, com certeza, cumprindo todo o protocolo, na esperança que, a partir de agora, não feche mais, porque é muito ruim para o feirante. Nós temos aqui uma cadeia produtiva de pessoas muito humildes. Nós temos carroceiro, nós temos aquele ambulante que vem de feira, um que vem de água mineral. São pessoas que vendem no dia da feira para fazer sua feirinha semanal. E fora o próprio fabricante, tem muitos fabricantes pequenos, entendeu? E mesmo os grandes, você sabe que tem uns compromissos muito, muito grandes e precisa vender de alguma forma. A movimentação da feira está fraca, mas o pouco que vender ajuda a pagar os compromissos. Eu não sei, Elizabeth, se eu estou falando demais. Se eu estiver falando demais, eu posso ser mais objetivo nas respostas, tá? Não, seu Pedro, está perfeito. Quanto mais informações o senhor puder dar para a gente, melhor, mais completo fica, viu? Tranquilo. Certo, aí o senhor comentou, então, que houve uma parada, né, na feira, e aí houve toda uma articulação para que ela pudesse voltar com todos esses cuidados, né? E aí, como é que o senhor avalia, assim, os impactos dessa parada da feira e dessa nova dinâmica, né, desse novo normal, entre aspas, da Feira da Sulanca? Eu avalio de uma forma extremamente negativa. No momento que você para a atividade econômica, é muito ruim em todos os aspectos. Não estou falando só da parte econômica, não. Estou falando na parte emocional, na parte econômica não se fala. Enfim, é uma situação muito difícil. Eu conheço casos e mais casos aqui de feirantes que estão deprimidos em casa, enfrentando dificuldades financeiras graves. Eu recebi feirantes aqui me pedindo R$200 emprestado, porque recebi feirantes aqui com crise no casamento. Disse que a mulher não aguenta mais. Enfim, eu acho fechar da atividade econômica muito, muito forte, onde você tem N alternativas. Veja, você pode alternar as feiras. Não, vai ter feira uma semana, outra não. Vai ter feira numa quantidade de tempo menor. Você vai funcionar uma cidade, da outra não. Enfim, existem várias alternativas de você fazer com que a atividade não pare, certo? E também me refiro isso também ao comércio. O grande problema que, às vezes, os governantes fazem é não vir os especialistas, quem vive a realidade todo dia. Estou conversando com você aqui porque você quer me escutar, que você também não vê essa realidade. Você está conversando comigo e eu mostrando a realidade da nossa feira, que você não tem conhecimento disso. Que os governantes, ao tomarem essas decisões, deveriam nos chamar os presidentes das associações comerciais, do Síndico de Lojas, do FEComércio, feirantes da associação, o síndico do Moda Center, enfim, as lideranças, para nós ajudá-los a tomar as decisões certas, entendeu? Por exemplo, eles decretam, mas existe uma realidade até de horário do funcionamento da feira. Caruaru, a tradição é na segunda, só que Toritama, o dia da feira dela é domingo. Aí quando é assinado o decreto, quando é publicado o decreto, Toritama, que tem sua feira no domingo, não pode funcionar como ela funcionava normalmente. Aí lá vai você articular novamente, para justamente existir um aditivo no decreto, enfim,
uma comunicação, como aconteceu, o governador disponibilizou os poderes em relação aos horários aos prefeitos. Então, a gente continua, né, muitas dificuldades. Eu sei muito bem que não é só o setor de vestuário, não é o polo de confecções, mas nós somos fortes, nós não desistimos e estamos persistindo, certo? Eu acredito que os piores meses, esses meses até o final do mês de abril, quando for maio e junho, e com auxílios do governo que está já na praça, a economia vai realmente reagir mais um pouco. O segundo semestre sempre foi melhor em termos econômicos, em todos os segmentos também, começa a melhorar. E eu tenho a certeza que, se Deus quiser, com o avanço da imunização através da vacina, nós vamos ter um dezembro muito bom. Esperamos, né, seu Pedro? Esperamos. Em breve seguiremos tecendo realidades. Estamos de volta, apresentando Realidades. E quais os principais concorrentes da Feira da Sulanca? E gostaria também de saber se houve diferença nas restrições de funcionamento para esses concorrentes. Vamos lá. Tu repete novamente a pergunta, que chegou uma ligação aqui, minha memória fugiu um pouco. Por favor. Repito, sim. Primeiro, quais os principais concorrentes da Feira da Sulanca? E se houve diferença nas restrições de funcionamento para cada um desses concorrentes? Veja bem, quando você fala em concorrente, eu entendo que os nossos concorrentes aqui do nosso polo são os os estados vizinhos. Eu não sei se é isso que você quer saber. Por exemplo, no momento que a Bahia, no momento que Ceará, o Piauí, inclusive o Maranhão, tem uma fábrica de malha muito grande no Maranhão, eles fazem, fora o polo de confecções, nosso quantitativo de venda diminui. É óbvio, não existe isso, entendeu? Ela diminui e de forma que a gente sente. As mercadorias chinesas também têm ainda muitos produtos importados, mas diminuiu bastante. Mas sempre foi realmente o nosso grande calo aqui, foi os produtos chineses, que nós fizemos tudo para justamente encontrar uma forma para eles não entrarem da forma que estavam entrando, num preço muito abaixo. Quando você pega uma modinha, uma brusinha feminina, e você vai tentar fazer com os insumos nacionais e com uma mão de obra nacional, você não consegue nem fazer e nem chegar ao preço que eles vendem. Então, é uma concorrência desleal. Então, a nossa grande dificuldade é justamente essas duas vias aí. Que é a via que o polo cresceu demais, não só no Agreste de Pernambuco, mas como aconteceu em todo o Brasil, fundamentalmente no Nordeste, consequentemente diminui nosso quantitativo de venda. Mas veja bem, o importante é que nós continuamos muito fortes. Caruaru, toda feira você vai encontrar 10 mil pessoas vendendo em Caruaru. Ora, se está vendendo, se eles vêm para a feira, é porque eles estão vendendo, eles estão realmente produzindo, entendeu? Então a feira é muito forte. A mesma coisa você encontra em Santa Cruz e em Toritama. Mesmo com todas as dificuldades, os polos de confecções ainda continuam muito forte e, sem dúvida nenhuma, é o maior polo de confecções do Brasil. E, seu Pedro, e os shoppings e os centros comerciais, vocês veem esses espaços como concorrentes? De maneira alguma, porque, como eu falei a você, não sei se você conhece a feira, se você quiser, um dia a gente pode marcar para lhe mostrar. Você encontra produtos de excelente qualidade. Por exemplo, eu tinha uma fábrica que eu vendia no Shopping Center Recife.
vendia muito bem, porque eu primei pela qualidade dos meus produtos, comprei um maquinário muito bom, e eu vendi, inclusive, eu vendia bastante. Eu entregava na segunda, quando era no sábado, eu não tinha mais mercadoria, tinha que abastecer. Então, você encontra todos os artigos, do enxoval do bebê, entendeu? A um terno, com preços inacreditáveis. É fácil explicar. Como é feira, o custo é bem menor. Entendeu? Você não paga praticamente condomínio, você não paga embalagem, né? Você não paga embalagem, aquela embalagem simples, uma bolsinha. Você não paga o imposto, certo? Você não paga o imposto ali e você fabrica. Normalmente, o feirante do setor de confecções, ele adora vender em atacado. Então, ele pratica o preço, mesmo na feira, você comprando uma peça, ele pratica o preço de atacado. Ele não pratica o preço de varejo. Ele quer vender. Justamente, na hora que você pergunta o preço a ele já diz um preço mais abaixo, que é o preço de atacado, para justamente você comprar em um quantitativo maior, bem maior. Então, os shoppings, as lojas, ela tem um preço, no mínimo, 50% mais alto do que da feira. É como eu falei, bem explicável isso. O custo aqui é menor. No momento que você tem uma loja, que você tem ar-condicionado, que você tem um gerente, que você tem funcionário, você tem que colocar aquilo no custo, no seu custo fixo, e, consequentemente, você vai ter que levar aquilo ali para o produto, e encarece o produto. E na feira não, na feira não existe isso. Na feira tudo é mais em conta. Para você ter uma ideia, o feirante no setor público, ele paga R$15 por feira, por banco. Então, ele tem um aluguel de R$60. O setor privado, como a qualidade é bem melhor, ele paga R$40 por feira. Mas ele pode deixar a mercadoria, ele tem segurança 24 horas, ele tem banheiros climatizados, ele tem uma praça de alimentação com higiene, enfim. Ele paga um pouco mais porque também ele tem um conforto a mais. Portanto, é basicamente isso aí. E o senhor percebe que houve diferenças em relação às restrições impostas por causa da pandemia para esses espaços? Por exemplo, algumas ações foram impostas à feira, que não foram impostas a shoppings ou que não foram impostas aos centros comerciais? Não, o protocolo ele é universal, né? Evitar aglomeração, ter a higienização com álcool, com água. Aqui, inclusive, na feira da Fundac, nós temos, além da entrada com álcool, nós temos lavatórios nas avenidas, a medição de temperatura, certo? A prefeitura faz um trabalho muito bom. Dia de feira, ela coloca o carro da saúde aqui, fazendo os exames de Covid. Então, o nosso protocolo, nós estamos com a consciência tranquila, tá? Não existe perfeição. Às vezes a televisão mostra na rua, nas avenidas, uma aglomeração. Por que uma aglomeração? Porque está cheio de ambulantes. A feira tem uma característica de, quando você perde o emprego, a primeira alternativa é você arrumar algum produto e vir para a feira. Então, gera um quantitativo de ambulantes muito grande na feira. E antes de você adentrar a feira, é o melhor ponto. É justamente nas avenidas, nas ruas adjacentes à feira. Então, gera uma aglomeração diferente. Agora, eu não conheço ninguém que não tenha os seus cuidados e medo. Lógico, de vez em quando, tem umas pessoas que não têm atenção a isso. E durante o tempo que as atividades foram suspensas, o poder público ofereceu algum apoio, principalmente econômico, para os feirantes? O poder público municipal ele fez uma ação muito boa, e foi uma ação de distribuir um quantitativo de cesta básica muito grande, principalmente aos mais humildes. Como eu te falei, existe uma categoria muito grande aqui de 500, 600 carroceiros, que pega a mercadoria dos automóveis e adentra a feira. Existem os ambulantes que vendem água, que vendem frutas. Então, onde nós identificamos as pessoas mais humildes da feira aqui, fizemos uma relação e foram entregue à prefeitura, e a prefeitura distribuiu seu cesta básica. O governo federal, em relação às empresas, né, fez aqueles programas para ajudar as empresas com empréstimos com carência, com garantia real até do governo federal. O governo do estado também veio com a ação com aqueles microcréditos do banco que eles têm. Enfim, nós tentamos orientar o mais da melhor forma possível para ajudar os feirantes.
certo? Mas eu vou ser sincero a você, quem mais ajudou o feirante foi ele mesmo divulgando os seus produtos naquela pandemia, dos 4 meses que nós passamos fechado. O feirante que tinha mercadoria, para você ter uma ideia, ele vendeu mais do que no mês de dezembro. E teve mais uma expertise de tudo isso. Ele, como estava atendendo os clientes de fora, os clientes ligavam para ele, e você tem camisas? Tem não, mas eu sei quem tem. Então ele comprava a camisa ao terceiro e vendia. Você tem calça? Tem não, mas eu sei quem tem. Então muitos feirantes venderam mercadoria de terceiros e ganharam um dinheirinho extra em relação a isso. Então, eu não vou aqui criticar a ajuda, veio a ajuda de todos os lados, governo estadual, governo municipal e governo federal, justamente nesse momento muito difícil. Nós ficamos desesperados num cenário de fechar 4, 5 meses a feira como foi fechada. Sim, aí pelo que o senhor comentou, existiram várias estratégias, né, criadas durante a pandemia, como o Delivery Sulanca, né, essa própria divulgação do pequeno feirante. Tem mais alguma ação que o senhor gostaria de destacar? Nós temos vários grupos de WhatsApp aqui, diferentes. E foram criados grupos de vendas. Isto é, de um lado, os clientes de todo o Nordeste, desse grupo, e do outro lado, os feirantes publicando a sua mercadoria, através das fotografias. E isso ajudou bastante. Foram identificadas todas as excursões de todo o Nordeste. Bahia, Ceará, Sergipe, Alagoas, e um quantitativo muito grande de clientes. Isso estreitou muito a relação. Hoje tem clientes que não, devido ao risco, em todos os sentidos, ele não vem a Caruaru. Como ele criou esse vínculo com o feirante, e o vínculo, inclusive, até de confiança, que o feirante só manda mercadoria quando ele recebe o dinheiro na sua conta, proporcionou, assim, esse conforto dele não vir à cidade. Ele manda o pedido, o feirante entrega nas suas vans ou nos ônibus, que toda semana esses ônibus vêm a Caruaru, e inclusive tem ônibus que só vem realmente pegar pedido, não vem nem trazer passageiro. Você sabe, o ser humano é muito inteligente, Deus deu a inteligência a ele, e ele, nesse momento, ele cria alternativas. O empresário, ele é inteligente por si só, né? Ele não está no ramo por acaso, ele está realmente porque ele tem a expertise, ele tem a facilidade de criar, mesmo enfrentando todas essas dificuldades. Ótimo, seu Pedro. O senhor gostaria, então, de deixar um último recado ou dar uma última informação sobre a Feira da Sulanca para os nossos ouvintes? Não, eu quero agradecer a você. Se você puder, com os professores do setor de administração, do setor de economia, que na pandemia eu recebi vários materiais de como ajudar o feirante em termos administrativos. Vocês podem gravar podcast, passar para mim, que eu divulgo aqui nos grupos. Quero agradecer a você, a Jaqueline, e colocar sempre à disposição, certo? A feira, e qualquer dúvida que vocês tiverem. A feira é uma coisa extraordinária, de quanto você economiza vindo à feira. Eu tenho aqui, vejo clientes aqui de Caruaru que moram nos condomínios de ricos. E ontem mesmo eu dei um presente, eu dei um presente a um amigo que é realmente bem conceituado, uma pessoa que tem um patrão, é um grande empresário, na realidade um grande empresário. Eu dei um presente aqui de um jogo de toalha de 6 toalhas, num preço muito competitivo, muito bom preço, e um produto de excelente qualidade. Então, o que eu digo sempre é o seguinte: eu não quero aqui, assim, prejudicar comércio, nem prejudicar shopping. Eu estou aqui vendendo minha categoria, estou dizendo que se você vier à feira, preste atenção, se você vier à feira, você vai comprar uma calça jeans de excelente qualidade, inclusive mercadoria até de fora do eixo aqui do polo de confecções. No mínimo, a 30% a 40% se você for comprar em outros locais, entendeu? Então, lógico que são um universo de 10 mil pessoas, então não é fácil você encontrar. Existem mercadorias populares, existem muitas mercadorias populares, mas tem um percentual de 30% que você
encontra mercadorias de muito bom gosto e excelente. Então, estamos à disposição de todos vocês, da universidade, da professora, dos professores. Quando precisarem, quando quiserem enviar algum material, pode mandar para a gente divulgar, para tentar ajudar, inclusive na questão emocional, inclusive alguns professores da universidade nos mandaram, professores de psicologia, mandaram materiais para a gente incentivar o feirante, a levantar a cabeça, que é um momento difícil, mas tudo passa, tudo vai passar, ninguém não tem nenhuma dificuldade maior do que o ser humano. Nós temos um Deus também que pode tudo, enfim. Me coloco justamente à disposição de todos vocês para ajudar no que for possível. Seu Pedro, a gente que agradece, viu, por essa sua disponibilidade, por essa fala tão rica. Nós temos o seu contato agora, então vamos sempre trocar figurinhas com o senhor e também nos colocamos à disposição, viu, sempre que necessário, conte com a gente. Muito obrigado, um restante de dia muito feliz para vocês. Bom dia, tá? A Jaqueline e a Elizabeth. Tchau, queridos. Nada. Tchau, queridos. Tchau. Acabamos de ouvir Realidades. Oferecimento Proeste, UFPE.